Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a construção de um sistema de inferência fuzzy do tipo Mandani usando o software livre R. Muito bem, nesse sistema que nós vamos construir, nós vamos usar duas variáveis de entrada. A primeira variável eu vou chamar de var1s1 lá no sistema, e o domínio dela vai ser de 0 a 10. A segunda variável eu vou chamar de var2s1, ou seja, variável 2 do sistema 1, e o domínio dessa variável é de 0 a 100. E a variável de saída eu vou chamar de out_s1, e o domínio dela vai ser de 0 a 10. Vamos ver como é que fica isso no R. Então, aqui é o ambiente do R. Tá? Então, nós estamos construindo esse sistema aqui, o sistema 1R. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar todas as informações que estejam no ambiente. Tá? Aí nós vamos acionar ou carregar o pacote fuzzyr usando o comando library. Tá? Esse pacote é o que contém as informações, tudo que a gente precisa para construir um sistema fuzzy. E aí, aqui a gente vai chamar de sistema 1, o sistema que nós vamos construir. Newfizz é o comando que a gente usa para construir esse sistema. E aqui é o nome que eu vou dar para o sistema. Você vai colocar o nome que você preferir. Bom, depois a gente vai, então, agora adicionar justamente aquelas três variáveis que eu mostrei. Então, o comando addvar é justamente o comando que adiciona essas variáveis. Então, o que eu estou dizendo aqui é adicione ao sistema 1 uma variável de entrada, que eu vou chamar de var1s1, cujo domínio vai de 0 a 10. Tá? E eu estou jogando isso no próprio sistema 1. Aqui eu estou fazendo de novo, adicionando uma variável no sistema 1, também de entrada, cujo nome eu estou chamando de var2s1, e o domínio é de 0 a 100. E por fim, eu estou adicionando uma terceira variável, que é uma variável de saída, que eu estou chamando de out01, e o domínio também vai de 0 a 10. Então, o que você precisa é identificar quantas variáveis de entrada você tem, os nomes dessas variáveis, então, por exemplo, pode ser temperatura, altura e assim por diante, tá? E as saídas, quantas saídas você vai ter e qual o nome dessa saída, né? Então, se é um indicador, o que é que você vai fazer aqui, um índice, uma tomada de decisão, enfim, o nome da saída diz muito sobre o seu sistema. Muito bem. Isto feito, o que nós vamos ver na sequência? Cada uma dessas variáveis tem os seus conjuntos fuzzy, né, para os valores linguísticos de cada uma dessas variáveis. Então, eu vou mostrar aqui a variável 1, eu fuzzifiquei usando três conjuntos, o baixo, o médio e o alto. O baixo é um trapézio que vai de 0, 0, né, porque ele não tem essa perninha aqui, então o 0, 0, 2,5 e 5. O médio é outro trapézio com os quatro parâmetros, 2,5, 5, 7 e 10. E o alto é um triângulo cujos parâmetros são 7, 10 e 10. A variável var2s1 são três triângulos. Então, tem um primeiro triângulo que vai de 0, 0, 50, que eu chamei de pouco, o razoável 0, 50, 100 e o muito 50, 100 e 100. E a variável de saída tem 5 conjuntos que eu chamei de fraquíssimo, fraco, mediano, forte e fortíssimo, e todos eles com mais alto grau de fuzziness, ou seja, o primeiro é um triângulo que vai de 0, 0, 20, 2,5, o fraco 0, 2,5 e 5, o mediano 2,5, 5 e 7,5, o forte 5, 7,5 e 10 e o fortíssimo 7,5, 10 e 10. Bom, como é que a gente faz isso no R? No R, a gente vai fazer o seguinte, para a primeira variável, então, é bom lembrar o seguinte, o trapézio tem 4 parâmetros e o triângulo tem 3 parâmetros. A função trapezoidal identificada pelo comando trapmf
e a triangular TRI-MF. Então, ó, para a primeira variável, a gente vai adicionar 3 variáveis, né? 3 funções de pertinência, ou membership functions, né? Então, ó, eu vou adicionar no sistema 1, na variável de entrada, input, aí aqui eu vou identificar qual das variáveis de entrada. Então, no caso, eu estou adicionando na primeira variável 3 conjuntos fuzzy. Um que eu estou chamando de baixo, um de médio e um de alto. O baixo é trapezoidal, a gente viu, e os valores, os parâmetros desse trapézio são 0, 0, 2,5 e 5. É importante lembrar que na programação, o 2,5 é separado por ponto e não por vírgula. O médio também é um trapézio, então tem 2,5, 5, 7 e 10. E o alto é um triângulo, é uma função triangular cujos parâmetros são 7, 10 e 10. Tá? Da mesma forma, eu vou fazer para a segunda variável. Então, também ó, entrada, só que agora aqui é o número 2, porque é para a minha segunda variável de entrada do sistema 1. Aí os valores linguísticos, pouco, razoável e muito. É sempre aconselhável não usar acento. As 3 são triangulares e aqui os parâmetros que eu tinha mostrado no slide anterior. Certo? E por fim, a variável de saída, então output 1, porque é para a minha primeira variável de saída, nesse caso eu só tenho uma. Aí depois os nomes dos valores linguísticos, todos eles são triangulares, e aqui os parâmetros de todos eles. Certo? Bom, e aí depois? Depois eu preciso fazer a base de regras. O que a gente fez com a base de regras? Então vejam só, eu tenho 2 variáveis de entrada, 3 valores linguísticos cada uma. Então eu tenho 9 regras nesse sistema. O que eu faço? A primeira variável eu faço dessa forma. Eu vou colocar os 3 valores linguísticos, porque esses valores, cada um deles tem que serem combinados com os 3 da segunda variável. Então eu vou fazer um bloquinho de 3 para o baixo, 3 para o médio e 3 para o alto, e vou alternar a segunda variável. Então, na segunda variável, eu tenho o pouco com o baixo, pouco com o médio, pouco com o alto. Depois eu tenho o razoável com baixo, médio e alto. E, por fim, o muito com baixo, médio e alto. Bom, essa foi a combinação de todos os valores linguísticos de entrada que eu tenho. Agora eu vou colocar os valores de saída para esse caso. Então, nesse exemplo, que não tem contexto específico, eu construí uma base de regras que vai aumentando à medida em que os valores linguísticos das 2 variáveis vão ficando maiores. Então, qual é a minha saída? Veja só, a saída vai ser fraquíssimo, fraco, mediano. Depois, como aqui mudou para médio, mas voltou para o pouco, então vai ficar fraco, mediano e forte. E depois mediano, forte e fortíssimo. Bem, como é que a gente representa isso no sistema lá no software R? O que acontece? Cada um dos conjuntos fuzzy de cada variável vai receber um número. Então, ó, o baixo vai ser o número 1 dessa função, dessa variável. O médio vai ser o número 2 e o alto vai ser o número 3. Aqui, o pouco vai ser o número 1, o razoável vai ser o número 2 e o muito vai ser o número 3. E na de saída, o fraquíssimo é 1, o fraco é 2, o mediano é 3, o forte é 4 e o fortíssimo é 5. Com isso, a gente transforma essa tabela em uma tabela de números. Veja só, o que nós vamos ter? Na primeira linha, o 1, 2 e 3 dessa variável. Depois eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 da segunda variável. E aqui eu vou ter os valores de saída da minha variável alt S0, alt S1. Ó, fraquíssimo 1, fraco 2, mediano 3 e assim por diante. Essa tabela aqui é que vai me ajudar a construir a base de regras lá no sistema.
Porque no sistema, o que a gente tem? Cada regra eu vou adicionar via vetor, ou seja, um vetorzinho com 5 componentes, onde as 3 primeiras componentes são justamente cada uma dessas linhas. Então, nesse caso, eu tenho 9 vetores. As 3 primeiras componentes do vetor são esses valores, ou seja, o primeiro vetor é 1, 1, 1, o segundo é 1, 2, 2 e assim por diante. Aí, a quarta componente do vetor é o peso da regra. A gente trabalha, é mais fácil trabalhar com o peso sempre 1, depois a gente faz alguma mudança que tiver que fazer na base mesmo. E o E, ele quer dizer o seguinte: se a minha regra envolve o E, ou seja, se eu estou dizendo que é baixo e pouco, então fraquíssimo, então eu vou usar o 1. Se eu estiver usando ou seja, se eu disser que a minha regra é baixo ou pouco, então eu vou usar o 2. No nosso caso, a gente vai usar sempre o 1, porque a gente adotou a regra como sendo sempre usando o E. Vamos ver como é que isso aqui fica lá no R. Então vejam só, agora eu vou adicionar as regras, tá vendo? Então eu vou usar um rbind, que é um comando que vai reunir vetores, e aqui eu tenho, cada linha dessa é um vetor de uma daquelas regras que eu mostrei. Tá? Então a gente tem 9 regras, e os 3 primeiros números são exatamente as combinações que estão lá naquela tabela, e essas 2 últimas informações são o peso e o conectivo que eu estou usando, no caso, o E. Então, fiz isso aqui, eu juntei essas regras nessa variável aqui, ó, rule list. E aí, então, eu vou adicionar as regras no sistema. Então, esse é o comando que a gente vai usar. Tá certo? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona isso na prática. Bem, na prática, então, funciona assim. Cada comando desse tem a sua função, né? Esse primeiro aqui, ó, vou selecionar, vou rodar. O que ele faz? Ele limpa todos os cachês, deixa o sistema limpo para receber as informações. Agora aqui, ó, eu vou carregar o pacote fuzzy. Então, carreguei o pacote fuzzy, então eu estou apto a criar o meu sistema. Aqui eu vou definitivamente criar o meu sistema 1. Então ele aparece aqui. Né? Bom, aí agora aqui eu venho e vou adicionar as variáveis. Então, adicionei a primeira variável, adicionei a segunda variável e vou adicionar a terceira variável. Certo? Então, apareceram aqui as 3 variáveis. Tá? Terminadas as 3 variáveis, agora eu vou adicionar aqui, ó, as 3 funções, eu vou fazer isso de uma vez, os 3 conjuntos fuzzy da primeira variável. Agora, os 3 conjuntos fuzzy da segunda variável, volta, da segunda variável, e os 5 conjuntos fuzzy da variável de saída. Agora aqui, ó, eu vou criar a lista com as regras. Então, essa rule list é a lista com todas as regras. E agora eu vou adicionar essa lista de regras ao sistema. Muito bem. Com isso o sistema está completo. Esse comando que tem aqui, ó, eu posso observar aqui do lado a superfície das regras. Então, como eu fiz uma regra que subia à medida em que as variáveis aumentavam, então eu consigo ver isso aqui nessa superfície, tá vendo? À medida em que as 2 variáveis aumentam, a variável 1 vai de 0 a 10. Aqui está bagunçado, mas é a variável 2 indo de 0 a 100. À medida em que as duas aumentam, a saída também aumenta. Né? Então, essa superfície nos indica se a base de regras está de acordo com o que a gente espera. Bom, o sistema estando pronto, agora a gente precisa rodar esse sistema. Uma das formas de fazer isso é criando uma base de dados numa planilha,
salvando essa planilha como .csv e carregando essa planilha para dentro do sistema. Vamos ver como é que funciona isso. Bom, a coisa funciona assim. Esse comando setwd, ele indica o caminho dentro do seu computador onde estão todos os arquivos que a gente precisa para fazer esse trabalho todo. Então, imagine que eu tenho aqui esse caminho aqui, ó, que eu estou copiando. Vou dar um Ctrl C. Então, aqui dentro eu tenho os dados de entrada do sistema e o meu sistema que eu vou rodar. Eles precisam estar dentro de um mesmo diretório. Aí eu venho aqui, ó, nesse comando setwd e coloco aqui dentro do parêntese e dentro das aspas, eu coloco aquele caminho que eu coloquei, que eu copiei lá. Observe que aqui eu estou com uma barra simples invertida. Para o R, eu vou precisar duplicar essa barra. Então, eu vou em todas as barras e coloco uma barra dupla. Com isso, eu indico para o R que tudo que eu preciso está dentro desse diretório. Então, rodei, ele já entendeu aqui. Agora, o que eu vou fazer? Lá dentro, eu tenho meu arquivo CSV. O meu arquivo CSV é a partir de uma planilha. Observe que aqui eu tenho os dados da variável 1, os dados da variável 2, e eu tenho antes ainda uma coluna dizendo aqui uma informação a respeito de cada conjunto de dados. Neste caso, a gente colocou apenas para efeito de teste, o primeiro conjunto de dados é tudo zero e o último conjunto de dados é o valor máximo. Os demais a gente foi colocando algumas amostras só para efeito de teste. No caso prático e real, você vai saber cada conjunto de dados aqui a qual unidade, ao que pertence esses dados. Então você pode deixar uma primeira coluna para identificar esse conjunto de dados. Na hora de ler, você pega essa planilha e salva como .csv, porque é o .csv que a gente vai precisar dele. Então, vou pegar a planilha .csv e vou ler a partir desse comando aqui. Certo? Então, ó, coloquei aqui e li. Então, a planilha está lida no R. Certo? Então, ó, aqui eu li. Para ter certeza, eu só venho aqui, eu rodo o nome da variável e ele me mostra, tá vendo? Tudo aquilo que estava lá, os casos, os valores, as variáveis, estão todos aqui agora. Os casos, variáveis e os valores. Acontece que a gente quer apenas a segunda e a terceira colunas. Então, a gente coloca nesse conjunto de dados aqui, ó, do nosso dados entrada teste, a gente só vai pegar as colunas 2 e 3. Então, na hora que eu rodo essa linha, ele carrega uma outra variável que é dados entrada 2, que tem agora só essas duas colunas. Veja só, vou colocar aqui, ó, o mesmo nome da variável, ó, copiei, colei, e agora eu vou rodar esse cara aqui. Tá vendo? Então, na primeira tem o 00 e assim por diante. Agora eu vou avaliar, tá vendo? Evaluation Fuzzy Inference System. Então, eu vou avaliar meu sistema de inferência fuzzy com esses dados que eu gerei no sistema 1 que eu acabei de criar. Esses valores eu vou jogar nessa variável chamada saída 1. Então, ó, vim aqui, rodei, ele faz todas as avaliações. Essa saída 1, ó, possui os valores de saída. Observe que os valores 0 e 0 tem como saída 0,8 e o 10 e 100 tem como saída 9,2. Ou seja, por se tratar de um centro de massa, os extremos não são o 0 nem o 10. Então, a gente pode fazer uma normalização disso jogando todo esse intervalo, 0,8 até 9,2, fazendo uma transferência desse intervalo para o intervalo 0,10.
certo? Então, ó, antes disso eu vou mostrar esse comando show que ele abre uma janela aqui, ó, que mostra os conjuntos todos que a gente criou. Tá vendo? Eu tenho duas variáveis de entrada, uma de saída. Aqui eu estou olhando para a variável 1. Se eu trocar aqui, eu olho para a variável 2. Se eu trocar de novo, eu olho para a variável de saída. Certo? Aqui eu tenho as regras que a gente criou. E aqui, ó, eu posso olhar como é que ela fica sendo avaliada. Ó, por exemplo, se eu tiver esse valor para a variável 1 e esse para a variável 2, eu estou acionando essas duas regras. Né? Eu estou olhando para a variável 1. Ó, das 5 a 9, nenhuma delas, das 6 a 9, nenhuma delas está sendo acionada. Então, de 1 a 5 eu tenho essa daqui. Se eu colocar um valor menor aqui, eu mudo as regras que estão sendo acionadas. E aqui eu tenho as saídas e aqui eu tenho a defusificação. Para esse valor, eu tenho essa saída e o defusificador está dando 2,45. Se eu aumentar aqui, ó, eu vou mudar toda a saída e, obviamente, o número crisp de saída também muda. Se eu vier para frente, ó, se eu colocar tudo 10 e 100, ó, por que não dá 10? Porque eu vou calcular o centro de massa dessa área. Então, vai dar 9,2, desculpa. Se eu coloco tudo 0, isso também... Opa! Saiu o show aqui. Vou voltar para ele. Ó, se eu coloco tudo 0, eu também não vou ter 0, porque eu tenho que calcular o centro de massa dessa saída. Certo? Bom, como é que faz então para que o 0,8 vá para o 0 e o 9,2 vá para 10? A gente usa esse comando aqui, ó, de normalização. Então, eu rodo isso aqui, então carreguei esse comando, e agora eu vou usar esse aqui, ó. Eu vou normalizar a saída 1 do sistema 1, e as duas variáveis, aqui eu estou escrevendo false, porque elas são variáveis do seguinte sentido: quanto maior o valor, melhor é a variável. Então, quando isso acontece, eu coloco false. Se eu tenho duas variáveis desse jeito, eu vou pôr false, false nesse vetor. Se eu tiver que normalizar uma saída que tem 3 variáveis de entrada, eu vou pôr, e as 3 forem do tipo quanto maior, melhor, eu vou colocar false, false, false. Rodei isso aqui, ó. Eu tenho a saída N de normalizada. Vamos ver como é que fica essa saída N. Vou rodar essa saída. Tá vendo? O que era 0,8 virou 0, o que era 9,2 virou 10, e os outros todos foram também reajustados por essa transformação. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando num vetor só a saída sem a normalização e a saída normalizada. Por que eu estou fazendo isso? Pelo simples fato de que agora eu posso escrever, usando esse comando write.csv2, eu posso reescrever na variável saída final, que é essa que eu criei, num arquivo CSV. Então, quando eu faço isso aqui, eu crio um arquivo CSV chamado saída final. E aí, quando eu olho para esse comando aqui, para essa saída final, ele vai me mostrar os dois valores. Então, de 0,8 foi para 0, de 2,03 foi para 1,04, de 9,2 foi para 10 e assim por diante. E com isso, a gente tem então, lá no nosso Drive, ele gravou um arquivo saída final.csv. Aproveitem bastante esse vídeo. Bons estudos!